Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui compartilhar minha leitura de 5 livros de autoras e autores que vão estar na Flip desse ano. São os livros que já tinham sido lançados, alguns há mais tempo. Que enfim, eu aproveitei para ler antes de ir para lá, inclusive. Eu tenho certeza que eu vou continuar lendo coisas de autores da Flip, porque tem várias coisas que vão ser lançadas lá e coisas muito legais que eu tô de olho também. Mas enfim, vamos conversar sobre esses 5 então. Pra quem vai pra Flip também, eu vou deixar ali embaixo, eu vou participar de 2 eventos, duas mesas da programação paralela e, enfim, se alguém quiser aparecer pra dar um oi ou se me encontrar na rua, venham dar um oi, vai ser gostoso também conhecer todo mundo. Bom, vamos começar, eu não lembro mais muito bem a ordem que eu li. Vamos começar com o No Vestígio, Negridade e Existência, da Cristina Sharp, que esse aqui eu tenho certeza que foi o primeiro que eu li, tradução da Jess Oliveira, publicado pela Ubu. É um livro que eu gostei muito, muito, muito. Aprendi muito com o livro, é um livro de não ficção, sobre algo que, assim, eu não tenho uma carga de leitura tão grande sobre isso, então gostei muito de ter lido e gostei muito da maneira com a qual a Cristina Sharp apresenta tudo isso pra gente. Porque ela vai fazer algo que me lembra muito o jeito da Maggie Nelson escrever. A Maggie Nelson é uma escritora que eu gosto muito, um dos meus livros favoritos é Argonautas, tradução do Rogério Bettoni aqui no Brasil, e ela faz algo semelhante no sentido que ela também vai pegar a existência dela, a experiência dela como indivíduo, a autobiografia, e misturar isso com teoria, com toda uma carga, uma bagagem acadêmica que ela tem, e vai unir essas duas coisas para pensar sobre a situação dos negros nos Estados Unidos, e eu acho que daí a gente vai ter vários pontos de encontro com a nossa realidade brasileira, também muitas diferenças, é claro, mas alguns pontos de encontro nesse pensamento. E ela vai usar um pouco essa ideia do vestígio, uma palavra que aparece como wake no original. Tem até uma nota aqui da tradutora comentando sobre esse termo. Imagino que tenha sido um termo bastante difícil de se traduzir, porque ela vai trabalhar com vários significados, né, no mesmo termo, então acho que a tradutora Jess consegue encaminhar a gente bem para entender tudo isso. Mas a ideia do vestígio já começa na imagem do barco passando e o vestígio que fica atrás, né, os navios negreiros, e esse vestígio bastante físico, mas ela também vai pensar muito no vestígio no sentido mais metafórico, né, do impacto que isso vai ter na vida das pessoas. Um trechinho aqui bem do começo do livro: a escravização transatlântica foi e é o desastre. O desastre da sujeição negra foi e é planejado. O terror é o desastre e o terror tem uma história e é profundamente atemporal. A história do capital é inextricável da história da escravização de pessoas como bens móveis no Atlântico. O desastre e a escrita do desastre nunca estão presentes, sempre são o presente. Nesta obra quero pensar o vestígio como um problema para o pensamento. Quero pensar o cuidado como um problema para o pensamento. Quero pensar o cuidado no vestígio como um problema para o pensamento e para a não existência negra no mundo. Enfim, gostei muito. Ela traz imagens também, algumas coisas mais históricas, algumas de obras de arte que vão pensar sobre tudo isso também, que ela vai mencionando ao longo do texto, algumas imagens da própria família dela. É muito tocante como ela compartilha essa experiência pessoal dela, muito dolorosa em tantos momentos. Ela também vai falar um pouco sobre movimentos atuais de refúgio e o impacto disso, e como há uma relação também com a experiência das pessoas escravizadas. Então, enfim, é um livro que eu, assim, é um pensamento ainda muito novo para mim. Ler sobre o tema ainda é novo pra mim, mas eu gostei muito de me aprofundar aqui. Estou muito curiosa para ver a mesa dela da Flip também e conhecer mais da obra dela. Eu sei que outras coisas para serem lançadas também.
Bom, depois disso tá aqui o República Surda, do Ilya Kaminsky, tradução da Maria Cecília Brandi, saiu pela Companhia das Letras. Esse aqui é um livrinho meio esquisito, um pouquinho pretencioso, preciso dizer que eu achei ele um pouquinho pretencioso. Enfim, é uma tragédia, então ele tá dividido em atos, e tem essa ideia de coro, né? O coro é meio que a população de uma cidade, então tudo isso, né, remete a esse formato, também escrito em versos, né? A gente tem um cenário bastante incômodo e intrigante. Os soldados entram nessa cidadezinha. Essa cidade tem marionetes, tem pessoas que né, fazem marionetes, controlam marionetes. Olha aí. Pessoas que conduzem marionetes, enfim. E essas pessoas ficam fazendo movimentos com as marionetes ali, enquanto os soldados estão chegando. Uma das crianças dá risada disso, o soldado fica bravo, mata essa criança, e a partir disso as coisas se desenvolvem, escalam. A República Surda tem uma referência porque todas as pessoas param de ouvir. Tem um trecho bonito na página, deixa eu abrir aqui, 125... Não sou surda, apenas pedi ao mundo que desligasse por um tempo sua música insana. Enfim, é um livro que tem muito a ver com o testemunho, a ideia de como lidar, né? O que uma pessoa faz diante desses horrores, assim, aos limites, né? Sempre tem aquela coisa, se eu soubesse na época o que seria, eu teria feito mais, mas ao mesmo tempo é difícil para o indivíduo se posicionar às vezes frente a tudo isso. Eu acho que o livro equilibra bem esse tipo de discussão. O segundo ato dele me lembra muito o Geni e o Zeppelin, do Chico Buarque, que também vai ter uma personagem feminina que vai tomar ali uma posição de protagonismo, e não é exatamente a mesma história de Geni, não é isso que eu tô falando, mas me lembra assim o tom geral da história de Geni, né? Então eu acho um pouco a ver com a linguagem. Eu acho que muitos livros, inclusive dessa Flip, estão se relacionando, se ligando com a ideia de linguagem. Porque tem um pouco o que acontece com a linguagem diante dos horrores, assim, né? Eu acho que esse é um dos temas importantes desse livro. Enfim, gostei de ter lido. Não diria que é um livro imperdível, assim, mas acho que é um livro interessante, caso alguém até tenha ficado interessado nesses temas específicos. Acho que vale a pena. Uma coisa legal, né, nessa parte de linguagem é que a gente tem, inclusive, alguns dos sinais que a população começa a desenvolver ali para se comunicar agora que todos são surdos, assim. E achei um toque interessante, assim, um cuidado e uma camada interessantes do livro também. Bom, um romance que eu gostei bastante de conhecer, tá aqui o Mandíbula, da Mônica Urreda, imagino que seja assim que fala, seu pela Autêntica Contemporânea, com tradução da Silvia Massimini Félix. Muito interessante. A Mônica Urreda é do Equador, nasceu em 1988 e mora na Espanha. E ela mesma, eu acho, ou não sei se é ela ou se é a crítica em relação a ela, mas usa o termo gótico andino. A gente vai ter aqui um grupo de amigas que estudam numa escola bastante privilegiada, uma escola para pessoas bem ricas, assim, só de meninas, e a gente vai ter uma professora ainda jovem que entra e carrega vários traumas e vários problemas e entra então nessa escola para trabalhar lá e as coisas que vão acontecer a partir disso. A gente tem um sequestro. No começo a gente já sabe que tem um sequestro acontecendo. Vou deixar meio no ar quem tá sequestrando quem, porque eu acho que parte ali da leitura inicial é justamente pegar esse contexto. Mas, enfim, essas meninas, elas se interessam muito por horror, assim, pensando tanto no consumo de filmes e histórias narrativas de horror, mas também de práticas. Enfim, elas têm muitas brincadeiras, ou ritos, ou situações em que elas vão brincar com essas margens, com o horror, assim. E eu acho que o livro trabalha muito bem com isso, em como
essas meninas jovens vão levando isso cada vez mais pro extremo, e como é um pouco um resultado do tédio de viverem onde elas vivem, na situação onde elas vivem, mas não só, e daí várias outras coisas. Eu gostei da complexidade dele enfim, não é o meu tipo de leitura favorita, né? Não é o meu gênero de escolha, mas eu gostei bastante de ter lido, de ter conhecido a escrita dela. Acho que é um livro bom, é um livro que em alguns momentos me lembrou inclusive A Pianista, da Elfriede Jeli, né? Que tem essas cenas com a mãe, bastante sexualmente carregadas, mas bastante traumáticas, bastante violentas. Eu acho que esse livro também vai por um caminho parecido, assim. Tem uma coisa legal também que eu acho que a autora faz muito bem, que é registrar esse momento da América Latina. Então, uma das meninas tem uma mãe pró-vida, por exemplo, né, parte do movimento pró-vida, ou essas outras questões sociais políticas, assim, estão ali meio atrás. Eu acho uma boa escolha da autora colocar tudo isso. E também me interessa muito como a autora faz esses paralelos da relação entre mãe e filha e aluna-professora. Talvez seja esse o ponto que me lembra a Pianista, né, na situação de mãe e professora, mas é interessante como ela constrói esses paralelos nas relações de personagens diferentes da obra também. Não sei se eu gosto do final, porém, dito tudo isso, o final eu achei que deu uma enfraquecida, achei talvez um pouquinho maniqueísta demais, assim. Mas eu gosto da narrativa como um todo, e dois amigos, o Bruno Cobalcini e a Manuela Siqueira, os dois falaram que gostaram mais do Voledoras, eu acho que é o nome, que é um livro de contos dela, então quem se interessar também está aí a indicação de segunda mão, mas eu confio nos dois. Bom, depois indo para dois livros que eu acho que me marcaram um pouco menos, tá aqui O Homens que Caem, da Marion Aubert, com tradução do Renato Foren Jr., que saiu pela Cobogó. Essa aqui é uma peça de teatro, uma escritora francesa. Eu gosto da ideia, e foi divertido ler a ideia do livro, mas ele, pra mim, teve um ritmo meio esquisito, assim. A gente tem uma equipe de teatro que decide montar um espetáculo a partir do romance Nossa Senhora das Flores, do Jean Genet. E a gente tem cenas bem cortadas desse grupo tentando pensar o que fazer com esse texto. Mas eles têm um tom que é uma coisa que também é ele, né, que faz no teatro dela às vezes, que é quando as personagens descrevem o que estão fazendo. Então, ao invés da personagem andar no palco e fazer alguma coisa, ou mostrar que está ansiosa, o personagem vai lá e diz: fulano, assim mesmo, está ansioso, está ansiosa. E isso é uma estrutura que eu acho interessante de ver no palco, de pensar no palco, mas que eu acho que às vezes, pra quem tá lendo como livro mesmo, às vezes fica um pouquinho tedioso. Mas acho que tem alguns momentos interessantes. Ela vai falar bastante sobre gênero, que eu acho legal, assim, vários momentos vão ter algumas questões de gênero. A gente vai ter um debate legal. Em determinado momento eles pensam em fazer uma peça sobre AIDS e depois se tocam que isso poderia ser um pouco estereotipado, que isso poderia ser meio tipo, óbvio que pessoas gays vão falar sobre AIDS e tal. Então o momento dessa discussão eu achei que foi bem conduzida, de, né, será que esse grupo, essas pessoas debaterem isso desse jeito, ou será que precisa, né? O que eu achei interessante. A ideia dos homens que caem também em relação à violência contra homossexuais, contra drag queens, travestis, enfim. Então, eu acho que ele tem muitas coisas legais, assim, eu acho que é um livro que ganha, tem muitos pontos interessantes, mas enfim, não foi uma obra que funcionou tão bem pra mim. Ainda assim, eu adoraria ver uma montagem, acho que poderia ser bem interessante, porque a gente tem várias dessas camadas, né? A gente tem o grupo no teatro que descreve o que o grupo faz, que é adaptar uma peça para o teatro, e daí a gente vai tendo todas essas camadas de relacionamentos, e isso eu achei bem interessante de se trabalhar. Então, no fundo, eu acho que isso aqui é aquela relação estranha. Eu acho que eu tenho uma memória melhor do livro do que eu tava gostando dele quando eu, de fato, tava lendo ele, assim.
Então eu acho que ficam mais coisas boas, mas a leitura foi meio truncada. E por fim eu tenho aqui o Sobre a Tirania, 20 lições do século XX para o presente, do Timothy Snyder, com ilustrações da Nora Krug, e a tradução é do Donaldson M. Garshagen, imagino que seja assim que fala. Gosto muito da Nora Krug, Heimat, livro maravilhoso, e ela vai estar na Flip, isso é bastante legal. E daí, enfim, foi lançado esse livro, que é um livro do Timothy Snyder, e, enfim, fala sobre tirania. Ele basicamente, eu acho que o nome é bastante autoexplicativo, são essas 20 lições sobre como lidar com governos tirânicos e baseados nas experiências do século XX com governos tiranos. Acho que eu não tenho outra palavra. Então a gente vai ter nazismo, vai ter fascismo, vai ter menções à União Soviética, né? Eu acho que a gente tem vários caminhos de pensamento. A princípio eu acho a escolha da Nora Krug para ilustrar bem interessante, né? Ela já tem todo um trabalho de pensar o nazismo alemão a partir das imagens e usar fotos históricas e os desenhos que fazem referências a questões reais e tal, isso tudo é muito interessante. Mas eu diria que então a parte que me empolga um pouco menos é o texto em si. Eles contam aqui que olha só, dias após a eleição de Donald Trump, Timothy Snyder postou um texto no Facebook que rapidamente foi compartilhado por dezenas de milhares de pessoas. E é um pouco sobre, né, o post já apresentava essas 20 lições e aparentemente isso que se tornou um livro. Eu acho que a minha crítica justamente eu acho o texto um pouquinho raso em alguns momentos, um tom um pouquinho motivacional que eu acho super importante para aquele momento. Não tô querendo desmerecer o trabalho dele, porque eu acho que são pontos interessantes, mas eu acho que assim, para continuar circulando o texto, eu acho que poderia ter mais coisa. E muito voltado para os Estados Unidos e para o contexto dos Estados Unidos, e daí eu também me pergunto um pouco se para uma edição assim a gente não poderia ter colocado algo a mais no livro, né? Algum pós-fácil, alguma coisa assim, que trouxesse um pouco esse pensamento para o nosso contexto. Óbvio, de novo, temos coisas compartilhadas, eu sei. Mas, enfim, né, não é exatamente a mesma situação, não foi também exatamente a mesma situação nos últimos anos. Enfim, não desgosto, também acho que tem coisas legais, mas também ficou ali, né, ficou no mais ou menos, pra mim também. Eu acho que pode ser talvez um livro mais interessante para um público um pouco mais jovem, na realidade. Eu acho que aí sim eu acho que é um livro que faz mais sentido como ponto de entrada, assim, né? Eu acho que ele faz mais sentido, eu acho que é um bom livro, que apresenta várias maneiras de pensar, apresenta várias também exagero, mas apresenta algumas maneiras de pensar, e alguns tópicos para se refletir, isso, né, talvez seja importante. Então talvez é isso, né? Talvez ele não me empolgue tanto, porque talvez eu não seja o público principal dele. Mas é isso, pessoal. Esses foram os livros então que eu li por enquanto. Boa Flip pra quem vai pra Flip e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.